Você já sentiu a exaustão profunda de carregar um brilho que todos cobiçam, mas que ninguém suportaria forjar? Dói, não é? Essa solidão de ser o holofote em uma sala de sombras. Eles olham para você, eles salivam pela sua luz, eles querem o seu diamante, mas eles correm da sua pressão. O mundo é um mercado de aparências, um devorador de resultados finais, cego para a agonia dos processos. Eles aplaudem a estátua de mármore, mas odeiam o som das marteladas. Eles invejam o seu topo, mas repudiam os seus abismos. Eles querem calçar os seus sapatos, mas na primeira bolha, na primeira gota de sangue, no primeiro cadarço arrebentado, o tamanho magicamente deixa de servir. É estranho, mas é a matemática divina. A realidade brutal de ser quem você é. Um caminho exclusivo, uma dor personalizada, uma dádiva guardada por monstros que só você foi treinado para derrotar. A ironia do arquiteto cósmico é perfeita. Eles desejam as suas bênçãos, mas quando o universo lhes oferece as suas provações, as suas tentações e as suas madrugadas escuras, eles entram em desespero, porque a sua bênção não veio embrulhada em papel de presente brilhante. Ela veio severamente enrolada em cicatrizes grossas. É um cofre biométrico. O seu talento está codificado na sua dor. Como uma senha ancestral que apenas as suas feridas conhecem, eles tentam roubar o seu lugar. Mas o que eles cobiçam é intransferível. Preste atenção na sinfonia da natureza. Feche os olhos e sinta a imponência indomável da selva amazônica. A vida mais exuberante, a força mais avassaladora da floresta, só nasce da decomposição silenciosa, no chão escuro e úmido. Ou escute o mar. O som majestoso e hipnótico das ondas do Atlântico quebrando contra as pedras. A beleza da espuma branca, o poder do oceano que fascina quem assiste da areia, só existe por causa do impacto violento e constante contra a rocha firme. Eles querem a beleza da espuma, mas entram em pânico diante do impacto esmagador. Eles almejam, com uma avidez quase doentia, a sua coroa, mas se acovardam diante da sua cruz. E aqui nós adentramos a primeira grande lei espiritual que separa os verdadeiros dos iludidos. As pessoas admiram o resultado polido daquele que suportou o fogo, mas não nutrem o menor interesse pela moagem brutal que tornou tudo isso possível. Elas enxergam o seu reconhecimento, a sua elevação, a maneira quase mágica como as oportunidades parecem simplesmente pousar no seu colo, e o ego delas cria a mentira de que tudo foi fácil. Elas ignoram as cargas esmagadoras, as traições sussurradas nos bastidores e as batalhas invisíveis que você travou no mais absoluto silêncio, onde a única plateia eram as suas próprias lágrimas. Elas exigem a glória sem a lixa da vida, exigem a vitória sem o sangue da arena. Uma coroa é um símbolo de poder que atrai todos os olhares, mas a cruz é uma máquina de esmagar o orgulho. A cruz é o território árido da rejeição, do teste extremo, onde você foi despido de toda a aprovação externa e jogado no vazio para descobrir do que realmente era feito. Carregar esse peso obrigou você a caminhar por estações onde parecia que o próprio divino havia desviado o olhar, onde você foi subestimado pelos inimigos e esquecido pelos amigos. Foi ali que a sua resistência foi forjada, e é essa mesma resistência que o qualifica a usar a coroa, sem que o peso do poder destrua a sua alma. Sem o sacrifício do fogo, a sua coroa seria apenas uma bijuteria barata, ofuscante para os tolos, mas oca por dentro. É exatamente por essa razão que todos aqueles que tentam mimetizar os seus dons, copiar a sua aura ou usurpar o seu palco, invariavelmente desmoronam e queimam. Eles se encantam com o trono, porque ele exala supremacia, mas são mortalmente alérgicos à crucificação, que foi o pedágio para se sentar nele. Sem a sua jornada no deserto, a coroa não tem autoridade, não tem lastro, não carrega a verdade. O que torna o seu reinado inquestionável não é o reflexo dourado sobre a sua cabeça, mas o fato incontestável de que você sobreviveu àquilo que foi projetado minuciosamente para quebrar o seu espírito. Como o silêncio profundo e reverente do sertão no instante exato do amanhecer, onde a natureza espera o sol nascer sobre a terra rachada, você aprendeu a encontrar força na escassez e a florir na seca mais severa. Cada gema incrustada na sua coroa é, na verdade, uma narrativa de sobrevivência. É uma lágrima que você se recusou a deixar virar mar, uma tentação que o seu espírito rejeitou com nobreza, uma punhalada nas costas que você curou sozinho. Eles querem a chegada triunfal,
mas seus estômagos reviram só de pensar na largada. Eles desejam a reverência, mas fogem do altar do sacrifício. E é aqui que eu ancoro o segundo grande mistério do seu ser. As suas feridas são a exata etiqueta de preço do seu dom. As pessoas amam reverenciar a luz que você emana, mas raramente possuem a profundidade necessária para calcular o imposto espiritual que você pagou por ela. Presumem que sua sabedoria e força brotaram do nada por acaso. Ignoram que nada, absolutamente nada, na sua estrutura foi barato. E eu lhe faço uma promessa inquebrável neste instante. Absorva esta verdade e o seu mundo interior será transmutado agora. A forma como você enxerga os seus algozes, as suas dores antigas e o seu poder atual mudará para todo o sempre. A sua consciência se expandirá e romperá as barreiras da ilusão, como o curso de um rio caudaloso que, após romper as montanhas, finalmente se funde à imensidão do oceano, transformando-se em uma força ancestral que, a partir de hoje, jamais, em hipótese alguma, fluirá para trás. Eu sei o que você está pensando. Como aplicar isso nesse caos em que vivemos? Nessa selva de pedra onde todo mundo parece estar correndo atrás do próprio rabo e a pressão não dá trégua. Deixa eu te mostrar o que está escondido à vista de todos na nossa correria diária. Entenda uma coisa, o brasileiro já nasce com doutorado em deserto. A gente acorda de madrugada, pega 2 ônibus lotados, o trem fervendo na Central do Brasil ou aquele trânsito insano da Marginal, engole um café pingado frio na padaria da esquina e vai para a luta sorrindo. E por que a gente faz isso? Porque o sangue da gente sabe, mesmo que de forma inconsciente, que o palco da sexta-feira à noite não existe sem a pedreira da segunda-feira de manhã. Olha só, a galera que aplaude o seu sucesso agora, aquela mesma rapaziada que cobiça a sua luz e a sua posição, eles só veem o baile de favela quando o som já está batendo forte, quando a iluminação está perfeita, a cerveja está gelada e o couro está comendo. Eles não viram você carregando as caixas de som no lombo, debaixo de um sol de rachar a moleira, subindo a ladeira com a perna tremendo. Eles querem o holofote, o status, o camarote VIP da vida, mas fogem desesperadamente do suor de montar a estrutura do evento. Presta atenção nisso aqui, porque é aqui que a filosofia da rua separa os adultos das crianças. Imagina a feira livre no domingo de manhã. Você chega lá pelas 10 horas. A barraca do pastel está bombando, as frutas estão brilhando na banca, o feirante está gritando, fazendo rima com o nome dos clientes, a vida está acontecendo naquele ritmo gostoso e caótico que só a nossa rua tem. Esse é o pau, é lindo e dá até vontade de ser feirante. Mas o que você não viu foi esse mesmo cara acordando às 3 da manhã debaixo de chuva, lidando com o pneu da Kombi que furou no escuro, descarregando o engradado pesado sem ninguém para ajudar, arrumando cada maçã milimetricamente enquanto o resto da cidade ainda roncava debaixo das cobertas macias. Essa madrugada fria, silenciosa e solitária, meu amigo, esse é o deserto de que estamos falando. E é no deserto da madrugada que o feirante ganha a moral para gritar na luz do sol com tanta confiança. Se ele não souber lidar com a solidão do escuro e com o peso esmagador da caixa de tomate, o sorriso dele não sustenta a clientela ao meio-dia. A energia não bate, a conta no final do mês não fecha. A nossa vida espiritual e mental funciona exatamente nesse mesmo compasso da feira. Não tem mágica, não tem atalho, tem calo na mão e resiliência na alma. Essa galera que te inveja sofre de uma ansiedade crônica por holofote, um mal muito forte na nossa cultura hoje em dia. A gente vive num país muito quente, muito coletivo, onde as pessoas parecem precisar do abraço, do barulho, da aprovação do outro o tempo inteiro para sentir que existem. Todo mundo quer ser o protagonista da novela, mas ninguém quer decorar aquele texto infinito e maçante sozinho no camarim. Eles olham para a sua paz de espírito, para a sua sabedoria que parece inabalável, e acham que você tirou isso num bilhete premiado da loteria do destino. Falta a eles a malandragem do espírito, aquela sabedoria de rua que entende que a raiz da árvore mais alta precisa obrigatoriamente descer muito mais fundo no barro escuro e úmido da terra. Se liga, quando você estava lá no seu deserto pessoal, trancado no quarto achando que o mundo ia desabar sobre a sua cabeça, chorando lágrimas que ninguém se importou em enxugar, você estava criando essas raízes. Você estava aprendendo a difícil arte de se bastar. O deserto cortou o seu cordão umbilical com a aprovação alheia. Você pegou a visão. Você parou de buscar aplauso barato porque descobriu que o som da sua própria respiração sobrevivendo a mais um dia de tempestade
Era a sinfonia mais bonita e real que existia. Você aprendeu a ser o seu próprio parceiro de samba quando a roda esvaziou e todo mundo foi embora. E agora eles te olham caminhando no meio da multidão, brilhando com uma luz imponente que não precisa ser ligada na tomada da aprovação de absolutamente ninguém, e eles entram em choque. O seu brilho ofusca não por arrogância, mas porque ele não é bateria recarregável de elogio na internet. Ele é energia solar pura, forjada no fogo das provações que você atravessou no silêncio. É exatamente por isso que eles tentam desesperadamente copiar o seu gingado, tentam imitar o seu vocabulário, compram a mesma roupa que você veste, mas quando a tempestade da vida bate de verdade, o barco deles vira de cabeça para baixo em 5 minutos. O barco deles é feito de papelão fino de curtidas e aparências. O seu foi entalhado a machadadas na madeira dura da sobrevivência real. Quando você abraçar de vez a ideia de que o seu deserto nunca foi um castigo divino, mas sim um treinamento de elite para que você nunca mais precisasse mendigar o afeto de ninguém nesta terra, você vai rir das tentativas frustradas dessa galera de te diminuir. Eles ainda estão brincando de viver no palco infantil da vaidade, enquanto você já comprou o teatro inteiro. Respira esse ar pesado da cidade. Ajeita essa postura de quem sabe o próprio valor e vai viver a sua verdade de cabeça erguida, porque o asfalto só respeita quem sabe exatamente o peso que carrega nas costas. Eu sei o que você está pensando no meio desse barulho todo. Como eu aplico isso nesse caos diário em que a gente vive? Como eu sustento essa glória e essa força quando o boleto está batendo na porta e o sistema parece desenhado milimetricamente para me esmagar? Deixa eu te mostrar o que está escondido à vista de todos nas ruas por onde você passa todos os dias. Presta atenção nisso aqui. A gente vive num país onde a sobrevivência é quase uma arte marcial. Nós somos moldados pela urgência, pelo improviso e pelo corre. E justamente por causa dessa urgência, a maior tentação que existe não é o luxo de novela, não é o vilão de terno e gravata te oferecendo 1 milhão na maleta. Não, a tentação aqui tem cara de atalho, tem cara daquele famoso jeitinho, daquela facilidade de cortar caminho que todo mundo ao seu redor parece estar usando, enquanto você continua suando a camisa na subida da ladeira. Eles olham para a sua coroa invisível hoje e chamam de sorte. Mas eles não fazem ideia do que acontece nos bastidores da sua mente quando a noite cai e o cansaço grita. Olha só, pensa na cadência do nosso dia a dia, no ritmo dessa cidade que nunca perdoa quem dorme no ponto. Imagina que você está no calçadão, no centro fervendo, ou esperando o trem lotado às 6 da tarde na Central do Brasil ou na Praça da Sé. Sente o cheiro do asfalto quente, o barulho das buzinas, o desespero de quem só quer chegar em casa. Tem um cara do seu lado vendendo uma ilusão qualquer, gritando que é a oportunidade da vida. Ele está fazendo o dinheiro dele rápido, rindo, contando nota. O sistema inteiro sussurra no seu ouvido que ser honesto no meio da malandragem é ser otário. O ecossistema te oferece a corrupção não como um pecado, mas como um analgésico pesado para a sua dor. É o desvio de caráter disfarçado de oportunidade de ouro para aliviar a pressão. Mas entenda uma coisa, meu parceiro de trincheira. A glória que não te destrói de dentro para fora é aquela que você constrói com as mãos limpas. A roda da vida gira num compasso muito específico. É como uma autêntica roda de capoeira. O cara que entra para bater de frente, na raiva, com pressa de vencer e sem respeitar os fundamentos, toma uma rasteira no primeiro verso do berimbau. Mas quem tem a ginga da alma, quem entende que recuar e dizer um não firme no escuro é o movimento mais poderoso e agressivo do jogo, esse não cai. Você tomou rasteiras da vida que deixariam a maioria da multidão no chão para sempre. Mas você levantou, limpou a poeira da calça e continuou no ritmo, recusando o atalho venenoso que ia te custar a paz no travesseiro. E por que a gente sente tanto esse peso aqui na nossa terra? Porque o brasileiro, com toda a nossa alegria de fachada e festa garantida, carrega essa exaustão crônica e silenciosa na alma. Porque a gente vive numa cultura que glorifica a esperteza rápida e pune a construção profunda. Eles querem a fruta doce, mas têm pavor de sujar as unhas cavando a terra dura para plantar a raiz. Quando você diz não para aquele acordo sombrio, para aquela amizade por puro interesse, para aquela vantagem indevida que te daria 10 passos de dianteira, você está desafiando a gravidade social. Você está dizendo para o mundo, em alto e bom som, que a sua integridade vale muito mais do que o aplauso imediato de uma plateia vazia. E isso, meu chapa, é de uma solidão que corta na carne. O poder que eles tanto invejam em você
nasceu exatamente nessas madrugadas insones em que você chorou de raiva, questionando se valia a pena continuar sendo a exceção num mar de gente que vende os próprios valores por qualquer trocado. A resposta silenciosa que o seu coração deu, a sua teimosia em ser correto, foi o que forjou a sua autoridade. A sua força não é uma teoria barata de livro de autoajuda. É cicatriz grossa de quem andou descalço no fogo e não deixou a fumaça cegar os próprios olhos. Eles querem desesperadamente a sua posição, a sua luz, mas quebrariam em 1000 pedaços se tivessem que carregar a bagagem invisível que você carrega nos ombros todos os dias. A tentação testa o nosso ego de forma cirúrgica. Ela massageia a nossa vaidade. Ela sussurra que você merece relaxar, que você já sofreu demais e que agora é hora de pegar o que é seu a qualquer custo, nem que seja passando por cima de alguém. Mas você não cedeu à sedução do abismo. Cada vez que você escolheu o silêncio de ouro ao invés da fofoca destrutiva, a paciência tática ao invés do golpe baixo, o trabalho suado ao invés da facilidade ilusória, você estava blindando o seu espírito com aço puro. A verdadeira malandragem não é passar a perna nos outros. A verdadeira malandragem é passar a perna na própria escuridão interior. É enganar o desespero e escolher ser luz quando tudo ao redor é pura sombra. Eles não conseguem entender como você não afunda porque eles não conseguem enxergar a âncora pesada de princípios que te prende no fundo seguro do oceano. Enquanto a tempestade arrasta os espertalhões e os oportunistas, você balança com a ventania, mas não quebra de jeito nenhum. Essa é a diferença brutal e implacável entre estar no topo por um acidente de percurso e estar no topo por absoluto merecimento. O favor divino que eles enxergam na sua vida é apenas o reflexo luminoso do suor das suas batalhas mais íntimas e solitárias. Presta muita atenção na próxima batida desse tambor, porque aqui está o segredo que encerra o jogo. O que assusta eles de verdade, o que arrepia a espinha de quem te observa, não é o seu sucesso financeiro, o seu status ou a roupa que você veste. O que tira o sono de quem tenta te derrubar é a sua incorruptibilidade inabalável. É a constatação aterrorizante de que eles não têm preço para comprar a sua essência. Num mundo de aparências, onde todo mundo parece andar com uma etiqueta de código de barras na testa, você se tornou inegociável. Eles jogaram as iscas mais bonitas no seu caminho, ofereceram as coroas mais brilhantes que o dinheiro poderia alugar. E você olhou para tudo isso, respirou fundo e disse: eu prefiro a minha alma inteira e o meu nome limpo do que o mundo inteiro aos meus pés, com o meu espírito despedaçado. Você hackeou a psicologia mais profunda do ser humano. Você entendeu antes de todos que o que a gente adquire perdendo a paz não é vitória, é uma prisão de segurança máxima com grades de ouro. E você, meu amigo, nasceu com asas para voar no céu aberto. Então, na próxima vez que eles te olharem com aquela mistura tóxica de inveja e fascínio, não sinta raiva, sinta uma compaixão profunda, porque eles estão olhando maravilhados para um nível de existência que eles ainda não têm sequer capacidade pulmonar para respirar. Continue firme no seu corps, mantenha a sua ginga, inabalável na sua verdade, porque a sua simples sobrevivência já reescreveu a história de todo mundo que está sentando na arquibancada te assistindo. Eu sei o que você está pensando. Como aplicar isso nesse caos em que vivemos? Deixa eu te mostrar o que está escondido à vista de todos nas ruas por onde a gente passa todo o santo dia. Porque falar de disciplina e propósito quando a geladeira está cheia, a conta está paga e o ar-condicionado está no máximo é muito fácil. Mas a nossa realidade aqui nas ruas é outra, meu parceiro. É o despertador tocando às 4 da manhã. É o ônibus lotado que nunca passa na hora. É o trem da central ou o metrô que te esmaga antes mesmo do sol nascer. É o chefe cobrando o que não ensinou. É a pressa constante. É o barulho ensurdecedor de uma cidade que nunca para de moer gente e nem pergunta se você está bem. E no meio desse furacão urbano, as pessoas olham para você, para a paz que você carrega, para a autoridade silenciosa que você conquistou e acham que você simplesmente tirou a sorte grande. Olha só, eles olham para o seu brilho e pensam que você achou um bilhete premiado na calçada da vida. Mas eles não fazem a menor ideia do muro de concreto armado que você precisou construir. Tijolo por tijolo, suando sangue no absoluto escuro da sua própria solidão. Presta atenção nisso aqui. Pensa na bateria de uma escola de samba ali na Sapucaí, ou num ensaio de quadra debaixo de um viaduto em Madureira. Quando chega o dia do desfile, a avenida está completamente iluminada.
A arquibancada vem abaixo. O som bate no peito e faz o coração de qualquer um errar a batida. É a glória, é o espetáculo, é o ápice onde todo mundo quer estar, sambando na frente dos holofotes, sorrindo para a câmera para mostrar ao mundo que venceram. Mas entenda uma coisa, aquele ritmo perfeito, aquela cadência que hipnotiza a avenida inteira e faz até o cara mais duro chorar, não nasce no dia da festa. Esse é o grande segredo da vida que ninguém quer te contar, porque dá muito trabalho ouvir. Aquele ritmo absurdo é forjado em uma terça-feira de chuva, em um galpão escuro e abafado com goteira, quando não tem câmera, não tem aplauso, não tem glamour e o corpo inteiro dói de tanto cansaço. O mestre de bateria exige repetição, exaustão, calos grossos nas mãos. O ritmista passa meses a fio batendo no mesmo instrumento, errando, consertando, suando frio, dizendo não para o churrasco no fim de semana, dizendo não para o descanso merecido, só para garantir que na hora certa a nota saia absolutamente perfeita. Isso é a verdadeira face da disciplina da qual estamos falando. A avenida iluminada é o seu chamado. O galpão chuvoso e ignorado são os seus anos de silêncio e preparação. E a disciplina é o porteiro impiedoso, o segurança de cara fechada que não deixa qualquer aventureiro entrar na roda. A gente vive em um país que, infelizmente, foi ensinado a idolatrar o atalho. É a cultura do jeitinho, da vantagem rápida, da fama de 15 segundos na tela do celular, do enriquecimento milagroso sem suor. Todo mundo quer chegar ao topo da montanha de helicóptero, mas quase ninguém quer subir a ladeira carregando pedra debaixo de um sol ardido. Nós somos, por natureza, um povo incrivelmente forte, mas fomos tão machucados pela vida que muitas vezes fomos condicionados a buscar o alívio imediato a qualquer custo. A dor diária já é pesada demais de engolir. E quando as emoções gritam por um alívio, por um prazer rápido que vai anestesiar a angústia da semana, por uma explosão de raiva para colocar tudo para fora no meio da rua, ceder parece a única saída lógica para não perder a cabeça. É exatamente nesse ponto de ruptura que a sua disciplina se torna uma muralha intransponível. Dizer não quando o seu peito está pegando fogo pedindo para dizer sim, engolir a vontade de jogar tudo para o alto e, em vez disso, respirar fundo e voltar para o seu centro é o maior e mais corajoso ato de rebeldia que um ser humano pode cometer. Você não é só talentoso. Talento a gente encontra aos montes tocando violão nas calçadas à noite. O que você tem é constância. O que você tem é a capacidade brutal de ficar de pé quando a tempestade arranca as telhas da sua própria mente. É por isso que eles te olham com esse misto de profunda admiração e ressentimento amargo. Eles querem passar pelo portão estreito que você atravessou com tanta dignidade. Eles tentam forçar a fechadura da sua vida, tentam copiar o seu jeito de andar, o seu tom de voz, tentam replicar o resultado final sem pagar o preço amargo da jornada. Mas a chave desse portão não é um pedaço de metal que se forja numa loja qualquer. Ela é feita das lágrimas que você engoliu a seco no trajeto de volta para casa. Ela é feita daquelas madrugadas intermináveis em que você teve que ser pai, mãe, psicólogo e melhor amigo de si mesmo. Porque quando você olhou para os lados pedindo socorro, não havia absolutamente ninguém ali para te estender a mão. É por isso que você se tornou uma fortaleza inatingível. A disciplina não é um castigo que o universo jogou nas suas costas para te atrasar. De jeito nenhum. A disciplina é o cofre forte de aço puro onde a vida guardou o seu dom mais sagrado, justamente para que mãos sujas e intenções vazias não pudessem tocá-lo. Olha a genialidade de Deus operando na sua história. Se o seu dom estivesse solto por aí, na vitrine, qualquer aproveitador teria roubado ou transformado em lixo. Mas ele está protegido pela sua capacidade inegociável de aguentar a pancada do processo. Então guarda isso no peito para você levar para a sua vida de hoje em diante. Quando você sentir o peso do mundo esmagando a sua nuca, quando achar que a sua renúncia diária não está dando em nada e que seria 1000 vezes mais fácil simplesmente chutar o balde como todo mundo faz, lembra do ritmista lá no escuro do galpão. O ensaio da sua vida ainda não acabou. Cada vez que você escolhe a integridade em vez do aplauso barato, cada vez que você escolhe a paciência em vez do surto, cada vez que você escolhe acordar e fazer o certo mesmo quando o errado parece estar vencendo e lucrando, você está afinando a sua alma. E aqueles que te invejam e que tentam diminuir a sua caminhada com fofocas e olhares de canto de olho, eles vão continuar eternamente do lado de fora do seu portão, batendo na grade,
reclamando da sorte, sem nunca entender por que a porta simplesmente não abre para eles. E não abre porque o ingresso para a verdadeira paz de espírito não se compra com dinheiro e muito menos com aparência. O ingresso é a cicatriz. É a dor transformada em sabedoria de rua. A sua cicatriz é a sua medalha de honra, invisível para os fracos, mas clara como o dia para quem sabe ver. Continua caminhando, continua batendo o seu tambor no ritmo inabalável da sua verdade, porque quando a sua história finalmente entrar na avenida, meu irmão, o brilho será tão estrondoso que até quem duvidou vai ter que engolir a seco, parar o que está fazendo e te aplaudir de pé. Eu sei o que você está pensando. Como aplicar isso nesse caos em que vivemos? Deixa eu te mostrar o que está escondido à vista de todos. A gente acorda cedo, engole um café preto fervendo no balcão da padaria, corre para pegar o ônibus lotado, o metrô na Sé ou a van na Avenida Brasil. E a sensação que dá é que a vida é um triturador gigante, não é? A gente vive espremido entre boletos que não param de chegar, expectativas frustradas que pesam nos ombros e aquela vontade louca, quase desesperada, de vencer e dar orgulho para quem a gente ama. Mas aí você olha para o lado, vê aquela pessoa brilhando, aquela pessoa que parece ter um dom divino, uma autoridade silenciosa, uma luz que ninguém consegue apagar, e você se pergunta intimamente onde foi que ela comprou essa sorte toda. Olha só. Sorte é a desculpa covarde que o preguiçoso inventa para não precisar aplaudir a disciplina alheia. A realidade nas ruas é muito mais suja, muito mais dolorida, mas, acredite em mim, infinitamente mais poética. O que você está vendo nessa pessoa forte é o óleo puro, a essência destilada, a unção real. Mas o que ninguém te conta, meu parceiro, é sobre o violento processo de esmagamento. A dor não tem glamour nenhum no asfalto quente. Presta atenção nisso aqui, porque isso vai virar uma chave na sua cabeça e te fazer entender o ritmo dessa nossa vida. Pensa na barraca de pastel da Feira Livre num domingo de manhã. Você chega lá e pede aquele caldo de cana trincando de gelado. É doce, é refrescante, te dá energia na hora, desce macio, curando qualquer cansaço da semana. Mas você já parou, por um segundo que seja, para olhar a engrenagem de ferro bruto que fica moendo a cana ali do lado. É uma cena de extrema violência. A máquina puxa a cana inteira, dura, orgulhosa de sua estrutura, e a esmaga com uma força implacável e impiedosa. A cana racha, estala, vira bagaço, é torcida, retorcida e prensada até a última gota do seu interior. Se aquela planta tivesse alma ou voz, ela estaria gritando de agonia lá dentro da engrenagem. Mas é aí que mora a lei mais profunda do universo. Sem aquele moedor violento, não existe a doçura do caldo. O óleo da sua vida espiritual e emocional funciona exatamente da mesma maneira. As pessoas olham para a sua sabedoria atual, para a sua paz de espírito inabalável, para a sua capacidade de não surtar quando o mundo desaba, e elas querem desesperadamente um gole desse seu copo. O que elas não querem de jeito nenhum é entrar na moenda das madrugadas em claro. Elas não querem ser esmagadas pela traição daquele amigo que chamavam de irmão, pelo luto de um projeto que deu completamente errado, ou pelas portas na cara que você tomou quando ainda não era absolutamente ninguém. Entenda uma coisa muito profunda sobre como a nossa mente funciona por aqui. O brasileiro, na sua essência sobrevivente, tem uma vontade de viver tão absurda que muitas vezes tenta fugir da dor sambando por cima dela. A gente mascara a tristeza profunda com piada na mesa do bar. A gente dá aquele nosso famoso jeitinho para não ter que encarar o abismo de frente e olhar para os nossos próprios fantasmas. Nós fomos ensinados culturalmente a aplaudir o espetáculo pronto, a idolatrar o sucesso imediato, mas temos um pavor doentio dos bastidores. Nós queremos o palco iluminado, o reconhecimento público, o confete dourado e a avenida inteira cantando o nosso nome aos prantos. Mas antes do desfile glorioso na Sapucaí, existe um barracão escuro, abafado, sufocante, onde pessoas anônimas furam as pontas dos dedos, costurando fantasias de madrugada, suando em bicas, comendo marmita fria, sem ninguém para aplaudir ou gravar vídeo bonitinho para a internet. O seu processo de vida, a sua disciplina solitária e silenciosa, foi o seu barracão escuro. Você foi humilhado, sim, você foi feito de piada, foi diminuído em rodas de conversa, onde pessoas muito menores tentavam parecer gigantes pisando nas suas ideias. E sabe por que a sua luz e a sua disciplina incomodam e assustam tanto os outros agora?
Porque você não revidou usando o seu ego. Você absorveu o golpe como um capoeirista que entende o tempo da roda. Você pegou toda essa vergonha, toda essa rejeição amarga e, feito um alquimista das ruas, transformou isso em puro combustível para a sua estrutura mental. A dor esmagou a sua vaidade infantil e deixou escorrer apenas a sua essência mais verdadeira e letal. Quando as pessoas exigem ter a sua força ou o seu destaque, elas não fazem a menor ideia de que o preço dessa força foi pago à vista, com juros altíssimos, em moedas de solidão e lágrimas que ninguém viu você chorar no chuveiro. Elas cobiçam a sua glória, mas vomitariam no primeiro gole se fossem obrigadas a beber o cálice da sua angústia e suportar a sua disciplina esmagadora. É por isso que você é inatingível agora. Você aprendeu a respeitar a cadência invisível do universo. Você sobreviveu à moenda. O esmagamento não veio para te destruir, como os seus inimigos secretamente torciam para acontecer enquanto sorriam na sua frente. Ele veio para te extrair. Veio para arrancar de você a casca grossa das ilusões mundanas e deixar apenas a verdade crua, inquebrável, do teu espírito. Então, caminha de peito aberto e respira fundo. Quando os críticos da arquibancada vierem apontar o dedo, frustrados e amargurados por não terem a coragem de pagar o preço que você pagou, simplesmente sorria e continue andando no seu compasso. A palavra deles é só vento fazendo barulho em folha seca, mas a sua vivência é rocha maciça enraizada na terra. O óleo da sua alma tem um cheiro inconfundível de superação genuína, de quem conhece a escuridão de perto, mas escolheu ser luz. E isso, meu chapa, não se compra em esquina nenhuma, não se clona, não se finge. Isso é o diploma eterno de quem apanhou da vida com força, e em vez de pedir arrego, olhou bem nos olhos do destino, enxugou o suor e disse: "Pode apertar mais um pouco, porque eu ainda tenho muito azeite de qualidade para derramar nesse mundo." Eu sei o que você está pensando. Como aplicar isso nesse caos em que vivemos? Deixa eu te mostrar o que está escondido à vista de todos nas nossas ruas, debaixo desse sol que derrete o asfalto e queima a nossa paciência todos os dias. Você ouviu bem o que acabamos de constatar. As suas provações, aquelas que te tiram o sono de madrugada, não caíram do céu por acaso. Elas foram costuradas sob medida para o seu tamanho. Olha só, pensa naquele alfaiate antigo, aquele cara sagaz lá do centro da cidade, do Brás ou do Saara, que bate o olho em você e já sabe exatamente as suas medidas, sem nem precisar usar a fita. A vida faz exatamente isso com as nossas fraquezas. A tentação não é um monstro genérico que assusta todo mundo do mesmo jeito. Ela é um terno cortado e alinhavado para vestir perfeitamente nas suas carências mais profundas. Ela sabe onde aperta, ela sabe onde folga, ela sabe a exata cor da sua solidão e o peso insuportável da sua exaustão. Presta atenção nisso aqui, porque isso explica muito de quem nós somos e da nossa dor diária. O brasileiro nasce e cresce no meio de uma selva de concreto, treinado desde cedo para a sobrevivência. O nosso ritmo de vida é como uma bateria de escola de samba desenfreada. A gente corre atrás do ônibus lotado, faz malabarismo para pagar os boletos, engole o choro no trânsito engarrafado e ainda tenta tirar força do nada para sorrir no fim de semana. Nesse cenário onde tudo exige um esforço sobre-humano, o que é a tentação de verdade? Entenda uma coisa. A tentação para nós quase nunca é um convite escancarado para o mal absoluto. Ela é a doce ilusão do atalho. É aquela voz mansa que sussurra no seu ouvido, dizendo que você não precisa carregar tanto peso nas costas, que tem um esquema mais fácil, que você pode finalmente pular a etapa da dor. Como nós fomos forjados na cultura do jeitinho, do improviso para não afundar no desespero, a armadilha chega disfarçada de alívio. Ela te oferece a sombra da árvore justo no dia em que você precisava caminhar sob o sol do meio-dia para calejar a pele e fortalecer a alma. E é por isso que muita gente boa se perde bem na reta final. Pensa na maré lá em Copacabana ou no farol fechado na Avenida Paulista. Tem o ritmo certo para entrar no mar revolto e o tempo exato para atravessar a avenida. Se você tenta antecipar o relógio porque está desesperado, a onda te engole ou o carro te atropela. As suas piores escolhas na vida não foram feitas quando você era fraco, foram feitas quando você estava impaciente. O adversário não te ataca onde você está blindado. Ele não oferece bebida para quem não tem sede. Ele oferece o ombro amigo carregado de segundas intenções para quem está emocionalmente destruído.
Ele oferece o negócio rápido e milagroso para o pai de família que está com a corda no pescoço. O veneno sempre vem servido na sua taça favorita. E você precisa ter a sabedoria e a frieza de um velho capoeirista para conseguir olhar a rasteira escondida atrás de um sorriso largo. A ginga da nossa alma não é só desviar do golpe duro que vem de frente. É saber recusar a facilidade que te cobra a paz de espírito, como juros no fim do mês. Você consegue perceber o nível profundo desse jogo agora? Quando a tempestade vem com o seu nome gravado nela, significa que o universo reconhece o tamanho da sua importância. Ninguém monta uma arapuca tão sofisticada e complexa para capturar um passarinho qualquer. Se a armadilha é grande, é porque a sua envergadura assusta o caçador. Meu amigo e minha amiga, não se sinta diminuído porque a sua luta é pesada e cheia de labirintos cruéis. Sinta-se honrado. A resistência que você construiu quebrando a cara lá atrás, pisando naquele solo duro de que já falamos, é exatamente o antídoto natural para esse veneno customizado. A tentação desenhou uma chave perfeita para sua fechadura, mas o que ela não contava é que o seu coração já tinha trocado o segredo da porta há muito tempo. Você amadureceu nas pancadas. Aquele velho você, que aceitava migalhas emocionais disfarçadas de banquete, não mora mais nesse endereço. Então levanta a cabeça e olha ao redor. Sente o pulso dessa cidade caótica. Sente o sangue de guerreiro correndo nas suas veias. O sistema quer te manter anestesiado, correndo solto atrás de cenouras penduradas por uma vara invisível, implorando por aprovação. Mas você já entendeu a engrenagem. Toda vez que a vida te oferecer um atalho brilhante e sedutor, recuse com um sorriso largo de quem sabe que o ouro de verdade está enterrado na sua própria jornada, na sua própria terra suja. Eles podem até saber qual é a sua fraqueza momentânea, mas eles jamais vão conseguir medir a profundidade incalculável da sua fé. O óleo que escorre da sua alma hoje, depois de tanta humilhação e suor, impermeabilizou o seu espírito contra as tempestades falsas. Segue o teu corre de cabeça erguida, limpo, honrado e inabalável. Porque a vitória mais saborosa e definitiva não é aquela onde você não foi tentado, mas aquela onde a tentação olhou fundo nos seus olhos, fez a melhor oferta possível e você simplesmente virou as costas e continuou a caminhar rumo ao seu verdadeiro destino. Eu sei o que você está pensando. Como aplicar essa pedrada toda, esse papo de fogo purificador e dor como senha, nesse caos em que vivemos? Deixa eu te mostrar o que está escondido à vista de todos, no meio desse trânsito engarrafado, desse calor de derreter o asfalto e dessa correria maluca que é a nossa vida. Presta atenção nisso aqui. A gente acorda cedo, toma aquele café pingado na padaria da esquina, pega o ônibus lotado ou o metrô espremido e já sai pro corre com um sorriso no rosto. O brasileiro tem essa mania quase mística de querer maquiar o sofrimento com piada, com um churrasco no fim de semana, com aquele famoso vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas entenda uma coisa, sorrir no meio da tempestade não significa que você não está encharcado até os ossos. A gente mascara a dor porque o sistema exige que a gente produza, que a gente entregue resultado, que a gente seja inabalável o tempo todo. Só que essa força de fachada, meu chapa, é feita de isopor. Bate um vento mais forte, um boleto que não fecha, uma rasteira de quem a gente confiava, e a estrutura inteira desmorona. O que a gente está dissecando aqui não é sobre fingir que não dói para sair bem na foto. É sobre ter a coragem absurda de descer para o porão da sua própria alma, acender a luz e encarar as goteiras e as rachaduras de frente, sem filtro. Olha só, pensa no preparo de uma feijoada de responsa num domingo, ou naquele samba de raiz que nasce batido na palma da mão, lá no fundo do quintal, devagarinho. Você acha que a carne fica macia, que o caldo engrossa e pega gosto se você ficar abrindo a panela de pressão a cada 5 minutos por pura ansiedade? Claro que não, cara. O segredo do sabor está justamente na pressão, no fogo alto, no tempo que a panela fica ali no fogão, chiando sozinha, no escuro, suportando uma temperatura que derreteria qualquer material fraco. A galera hoje em dia quer o prato pronto, servido na mesa chique e a foto no Instagram, mas corre do calor insuportável do fogão. Eles olham para você hoje, com essa postura firme que você conquistou a duras penas, e querem a receita mágica. Querem o seu brilho, o seu borogodó, a sua autoridade moral. Mas na hora em que o fogo da vida real sobe, na hora em que a panela de pressão da ansiedade começa a apitar às 3 da manhã, e você não tem absolutamente ninguém para ligar, eles pedem arrego,
Eles desistem na primeira fervura. Eles querem a sua laje pronta para fazer a festa, mas não querem carregar o saco de cimento nas costas debaixo do sol do meio-dia como você carregou, degrau por degrau. E é exatamente aqui que o jogo vira de uma maneira espetacular, bicho. É por isso que a sua dor, aquela que você achou que ia te matar, se tornou a sua senha de acesso VIP para um patamar que dinheiro nenhum no mundo compra. No meio dessa selva de pedra, onde todo mundo quer tirar vantagem de tudo, onde o nosso famoso jeitinho tenta encurtar o caminho e pular as etapas difíceis, o seu sofrimento foi a única moeda de troca que o universo não aceitou falsificação. Você já reparou como a galera adora zombar de quem está no fundo do poço tentando fazer o certo? Quando você estava lá, quebrado por dentro, engolindo o choro no meio do expediente, tentando juntar os cacos da sua dignidade, enquanto todo mundo estava no fervo da vida superficial, eles riram. Riram porque a sua luta honesta expunha a preguiça espiritual deles. Riram porque é muito mais cômodo apontar o dedo gordo para a cicatriz do outro do que ter a hombridade de curar a própria ferida purulenta. Só que a rua ensina, e a rua não perdoa. Ela te ensinou que cada lágrima engolida a seco, cada noite em claro, estava tatuando um código de barras na sua essência. Eles chegam na porta do seu nível de maturidade, tentam colocar a senha do ego, a senha da arrogância, a senha da influência comprada. E a porta dá acesso negado. Sempre vai dar. Porque a catraca da evolução só destrava com a impressão digital de quem já sangrou e continuou caminhando. E sabe o que é mais genial e irônico nisso tudo? O seu dom. Aquela luz natural que faz as pessoas pararem para te escutar. Aquela intuição calejada que te salva das enrascadas no último segundo. Tudo isso veio escondido e embalado no papel de presente mais feio, áspero e rasgado do mundo, a sua dor. O divino é malandro, no sentido mais puro e inteligente da palavra. Ele jamais ia colocar o seu maior tesouro dando sopa na vitrine brilhante para qualquer invejoso passar a mão grande. Ele escondeu a sua coroa dentro da sua cruz, camuflada no barro das suas piores derrotas. Então, quando aquele parente competitivo, aquele ex-colega de trabalho ou aquele falso amigo olhar para o seu progresso com um olho gordo brilhando de cobiça, apenas respire e deixe para lá. Não compre a briga, não gaste sua saliva. Eles não fazem a menor ideia de que, para provar uma única gota do seu mel, eles teriam que ter peito para engolir o enxame inteiro de abelhas que você engoliu calado. A sua história não é um peso, é o seu escudo balístico. Você não é um mero sobrevivente das pancadas desse caos urbano. Você é o dono da rua que você mesmo asfaltou com a sua resiliência e com o suor da sua alma. Levanta essa cabeça agora, puxa para dentro esse ar pesado da cidade e caminha com a certeza absoluta e inegociável de que ninguém, nunca, vai conseguir calçar o seu sapato. A pista é toda sua e o pedágio já está pago. Lembra quando conversamos lá no início sobre o simples ato da sua existência ser a maior e mais barulhenta das rebeliões? Sobre como eles olhavam para o seu oceano tentando esvaziá-lo com um balde, completamente cegos para a profundidade de quem você realmente é no compasso oculto da vida? Pois é, meu amigo, minha amiga. Chegamos ao cerne, ao coração de toda essa nossa jornada. Se você retirar o sofrimento, as madrugadas em claro e as lágrimas silenciosas que regaram a sua raiz, você arranca fora a autenticidade inegociável do seu dom. Cada percepção aguçada que você tem hoje, cada nível de discernimento que te faz ler um ambiente antes mesmo do primeiro bom dia, cada gota dessa resiliência absurda, tudo isso nasceu porque você caminhou descalço por lugares que teriam destruído qualquer um deles. As pessoas que tentam imitar a sua luz negligenciam cruelmente essa verdade fundamental. Elas acham que podem simplesmente copiar a sua essência, a sua paz e o seu carisma, sem carregar o peso esmagador que formou tudo isso. Mas a sua força, meu querido amigo de alma, não é uma fantasia de carnaval que a gente veste para impressionar e tira quando a festa acaba. É uma cicatriz viva, pulsante e sagrada. E é exatamente por isso que a vida permitiu que você passasse por desertos tão áridos, não como um castigo divino para te diminuir, mas como um cofre inviolável para proteger o que foi plantado no seu peito. A dor pela qual você passou foi a fechadura de segurança que garantiu que a sua virtude jamais pudesse ser roubada, pirateada ou reproduzida de forma barata na esquina. O universo colocou uma guarda de fogo ao redor da sua alma, garantindo que somente você, aquele que suportou a fornalha sem se corromper e sem perder a doçura,
pudesse verdadeiramente carregar esse poder. Os outros jamais durariam 5 minutos no seu incêndio para acessar o que ele produziu. Eles querem desesperadamente a sua luz, mas apavoram-se com a sua noite. Eles cobiçam o seu destino, a sua chegada triunfal, mas rejeitam amargamente a travessia solitária do seu deserto. E essa é a grande ironia, a justiça mais poética que existe. A exata tempestade da qual eles fugiram aterrorizados é o exato fenômeno que te forjou, que te deu de presente a sabedoria que eles invejam hoje em segredo. O seu sofrimento não é apenas uma vírgula triste na sua história. Ele é o cofre sagrado onde a sua coroa estava guardada, esperando apenas que você tivesse a firmeza de espírito para reivindicá-la. Ser escolhido pela vida, ter essa força ancestral guiando os seus passos, nunca foi sobre caminhos fáceis, atalhos milagrosos ou aplausos vazios de uma plateia que só quer pão e circo. Sempre foi sobre resistência pura, sobre ter os ombros largos o suficiente para carregar fardos que os outros largariam no primeiro tropeço, sobre sobreviver a incêndios dos quais os outros fugiriam aos prantos, sobre abraçar a dor de frente e transformá-la no ventre fértil do seu poder interior. Você é o campeão invicto de uma guerra silenciosa que o mundo sequer soube que estava acontecendo. Eles invejam a coroa que brilha na sua cabeça, mas não querem o esmagamento implacável das pedras. Eles anseiam pela colheita farta, mas têm nojo de sujar as mãos na terra molhada e pesada. Eles querem o azeite puro, brilhante e curador, mas quebrariam em 1000 pedaços sob o peso impiedoso da prensa. O que eles chamam de sorte, o que eles julgam ser um mero acaso do destino, é na verdade o fruto maduro das noites em que você chorou olhando para o teto, suplicando por um norte. É o resultado das tentações que você resistiu bravamente quando entregar os pontos seria a saída mais fácil. O seu dom não pode ser roubado porque ele está organicamente entrelaçado à sua história, às suas feridas muito bem curadas, ao seu suor e à sua integridade. Para tirar de você o que você carrega, eles teriam que atravessar a mesma selva escura, sofrer as mesmas traições, queimar nas mesmas chamas purificadoras. E nós dois sabemos muito bem que eles não conseguem. A vida não te deu apenas uma bênção, ela te deu a estrutura inabalável de um guerreiro para protegê-la. Então, levante essa cabeça agora. Vista a sua coroa, não com arrogância, porque isso não combina com a lindeza do seu espírito, mas com a quietude serena de quem sabe exatamente o preço altíssimo que pagou por ela. Foi pago com fé, com verdade e com uma coragem gigantesca. O que eles usaram para zombar de você tornou-se a sua senha de acesso a lugares mais altos. O que quase te quebrou ao meio tornou-se a prova cabal, a assinatura inegável de que você foi construído para durar. Eu sinto uma gratidão imensa por saber que almas como a sua estão por aí, equilibrando a balança desse mundo, que a vida te banhe com muito axé, abrindo todos os caminhos e trazendo a prosperidade e a paz que você plantou com tanta lágrima. Nós não somos apenas estranhos nos esbarrando pelas esquinas da internet. Nós somos companheiros de uma mesma travessia humana e profunda. Se algo aqui dentro de você vibrou, deixe um sinal nos comentários para sabermos que não estamos caminhando sozinhos nessa trilha. A sua voz tem muito valor e a sua história pode ser a exata faísca que faltava para iluminar a noite de outra pessoa que está precisando encontrar a saída do deserto hoje. E aí, qual é a sua história que vai nos inspirar amanhã?